Paz, esperança e justiça. Que bom encontrar você aqui para mais um momento de itinerário da espiritualidade. Eu sou o reverendo Cláudio Márcio, sou da IPU de Muritiba, no território do Recôncavo Baiano. O objetivo do nosso itinerário da espiritualidade é fortalecer a nossa fé no projeto de Jesus Cristo. Quero convidar você já para se inscrever, para curtir e para compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Oremos invocando a presença do Senhor. Deus de toda a criação, Pai e Mãe de infinita bondade, em Tua presença estamos neste dia que Tu mesmo fizeste e pedimos ao Senhor que manifeste a Tua presença que cura, que anima, a Tua presença que transforma, a Tua presença que nos enche de alegria, a Tua presença que nos dá razão de viver. Toca, Senhor, na existência de cada família que assiste esse vídeo. Que Teu nome, Senhor, sempre seja exaltado. Muito obrigado porque nos amaste primeiro. Muito obrigado porque somos parte do Teu povo espalhado na terra. Ouvi o nosso clamor, em nome do Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de carregar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos imperfeitos, mas sei que os Teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir Tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto Tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em Teus braços. Momento de adoração, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Momento de confissão de pecados, porque todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Clamemos ao Cordeiro de Deus que tenha compaixão de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade.
tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Proclamação do perdão. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, irmã, nele, Jesus de Nazaré, nós temos a redenção. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó Deus, neste momento de reflexão da Tua palavra, pedimos a presença do Teu Espírito que nos ilumina e que nos faz compreender essa palavra de vida para que possamos praticar. Fala, Senhor, através da Tua serva nesse instante. É o nosso pedido, em nome do Cristo. Amém. Paz, bem e esperança da parte de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Como é bom, né, mais uma vez estar aqui, partilhando um pouco da nossa experiência de fé, da nossa caminhada, do texto bíblico a partir das nossas vivências. Então eu quero neste momento orar junto com você. Deus, que é nossa mãe, nosso pai, que cuida de nós, invocamos o teu nome neste momento. Te pedimos por cada pessoa que nos escuta, que nos assiste, que tem assistido esse programa Itinerário de Espiritualidade, que tem sido uma bênção para as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada vez mais cada irmão, cada irmã, o reverendo Cláudio de uma forma especial. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero partilhar com vocês um texto bíblico do Salmo 139, versículo 13 e 14, que diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Essa é a minha tradução. Meus irmãos, minhas irmãs, nós tivemos o segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Teremos agora o terceiro domingo voltado para o Dia da Família. E esses dias da mãe, até como mãe, como pastora, como cristã, eu venho pensado muito na minha experiência com Deus, na minha caminhada com Deus, naquilo que deve ser meta para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, emocional, né, como pessoa. E quando a gente lê o texto bíblico, primeiro vem aquela sensação de gratidão. Gratidão pela nossa existência a partir do ventre de uma mãe. Né? Tem uma frase interessante que diz, né, que nós somos filhos e filhas de mulheres. Né? As mulheres têm, de alguma forma, povoado essa terra. Mas a gente percebe também, e eu queria chamar a sua atenção como pastora e como mãe para isto, que nós temos vivido, e a gente lê, né, cada vez mais artigos, livros, falando sobre o cansaço do maternar, sobre mães que estão vivendo cansadas, sobrecarregadas. Né? E não é porque as mães estejam cansadas dos filhos e das filhas. Filhos e filhas não cansam. É a falta de apoio, é a falta de suporte. E quando a gente lê o texto bíblico, a gente parte da ideia
que Deus nos criou. E essa criação de Deus vem exatamente a partir do ventre de uma mãe. Então eu queria primeiro chamar a sua atenção para a gratidão. Gratidão pelas mães. Mães que nem sempre conseguem dar aquilo que nós esperamos. Mães que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. Mães que neste momento estão olhando para os céus e pedindo socorro diante de tantas tragédias que estão vivendo com os filhos e filhas. Uma outra questão muito importante para a gente pensar, e aqui eu quero chamar a sua atenção, e aí a gente como igreja precisa pensar sobre isso, e vai uma pastoral aqui para mim, para você, cuide das mães. Ligue para uma mãe, ore com uma mãe, pergunte se ela de verdade está bem. Às vezes não damos conta de alguns compromissos em função do nosso trabalho, em função da falta de apoio. E a Bíblia, sobretudo, nos desafia a caminharmos uns com os outros, né? E pensando a partir do Dia das Mães, caminhe com mulheres, mães. E aí a gente pensa também na ideia de família, né? A ideia de família que tem mudado, né? A família não é mais aquele modelo tradicional de família. E a gente vive crises em famílias, famílias que não são aceitas, famílias que não são bem vistas, famílias que vivem conflitos sérios, filhos que não se sentem pertencentes àquelas famílias, pai, mãe, né? Mãe, tantas questões aí envolvidas, pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de cuidado e pessoas que, sobretudo, foram criadas, foram geradas a partir do cuidado e do amor de Deus. Né? E nós sabemos disso, e o salmista chama a atenção para louvarmos a Deus, porque Deus fez isso de forma maravilhosa. A criação de forma maravilhosa. E a igreja está dentro desse espaço. Esse espaço que existe para amar, para louvar a Deus, para perceber a ação de Deus ao longo da história e, sobretudo, para cuidar. Que nós possamos olhar o texto bíblico com um olhar de deixar Deus falar conosco e nos tornarmos cada vez mais cristãos e cristãs que louvam a Deus, que agradecem a Deus e que dão as mãos para ajudarmos mães, mulheres, famílias. Quantas famílias formadas apenas por mães e filhos e filhas? Quantas famílias formadas por avós? Quantas famílias formadas apenas pelo pai? Quantas famílias precisando da nossa atenção e da nossa assistência? Quantas mulheres cansadas? Quantos filhos pedindo socorro? Então, a partir do Dia das Mães, pensando no Dia da Família que está na nossa liturgia, enquanto Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Reformada, Igreja Ecumênica, Igreja que olha a Bíblia, que lê a Bíblia a partir do chão, da terra, vamos olhar nos olhos das pessoas e perceber se por trás daquele sorriso não tem uma tristeza. E vamos fazer o que a Bíblia diz, né? Chorar com os que choram e nos alegrarmos com aqueles e aquelas que se alegram. Deus tem nos chamado para louvar a criação, né? Para louvá-lo no meio da criação, nos chamado para olhar para a criação, nos chamado para andarmos de mãos dadas, nos chamados para percebermos, né? Que mais que celebrações, que comemorações que são lindíssimas e importantíssimas até para a nossa renovação, para a nossa alegria, nós precisamos, depois das nossas celebrações, ligarmos, percebermos, conversarmos, andarmos juntos e juntas, até para que aquelas pessoas que não têm percebido diante dos problemas e das aflições a ação de Deus, parem para perceber, para dizer: Senhor, foi de forma maravilhosa que Tu me formaste e Tu sabes disso. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos envolva
em Cristo e para a glória de Cristo. Amém. Desejamos um final de semana muito lindo, muito abençoado para a tua vida. Que o Senhor continue fortalecendo a tua jornada e cuidando de você e da sua família. Até a próxima, se assim o Senhor permitir.